Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre o tabagismo, né, e tudo que tem relação com essa questão, né, então as consequências para o indivíduo que é tabagista e a fisiopatologia e a forma de tratamento também, tá bom? Vamos começar aqui. Bom, pessoal, o que que gera dependência ao tabaco? Então, para a gente entender sobre o tabagismo, a gente precisa entender o que que pode gerar essa dependência no indivíduo, né? Então, a gente sabe que a nicotina, ela tem uma relação direta com o sistema mesolímbico, né? Ela vai ativar o sistema mesolímbico justamente por conta dos neurotransmissores envolvidos nessa relação, né? Acetilcolina, dopamina, né? Então, ela vai gerar ativação do nosso sistema de recompensa, né? Núcleo accumbens, as próprias amígdalas também têm relação, ou seja, o sistema límbico, né, e os núcleos da base do telencéfalo estão relacionados aí com essa questão, é, principalmente quando a gente fala aí em relação a alguma dependência, né? Porque é um sistema que gera, então, recompensa, gera prazer para o indivíduo, então ele continua utilizando aquela droga, ele continua utilizando aquela substância para ter essa mesma sensação de prazer, né? Existe alguma diferença, né, entre o tabaco queimado e o não queimado, né? O consumo do tabaco queimado e o consumo do tabaco não queimado? Existe, né? Então a gente sabe que quando o tabaco é queimado, ele gera em torno de 7.000 compostos diferentes que são advindos da volatilização, da pirólise, da pirossíntese do próprio tabaco, né? Então essas substâncias, elas são muito diferentes, né? E elas vão formar o que a gente chama de alcatrão, né? São substâncias aí extremamente nocivas para o nosso organismo, além de então gerar a nicotina para a gente, né? Que é, no caso, o que vai causar a dependência, não é o único fator que gera dependência, mas é o principal fator, sim, que gera dependência. No caso do tabaco não queimado, aí o indivíduo vai ter contato com alguns agentes carcinogênicos, né? Assim como no queimado, a nicotina, assim como no queimado, e substâncias que aumentam o risco cardiovascular. Então, o indivíduo que utiliza o tabaco não queimado, não é que ele está protegido dos fatores de risco, né? Das consequências do uso do tabaco, mas ele tem menos consequências do que o indivíduo que utiliza o tabaco queimado, tá? Bom, a fumaça do tabaco, como que é essa fumaça, né? Essa fumaça, ela é formada por duas fases. Então, tem uma fase de vapor, né? E uma fase de aerossol. A fase do aerossol, ela é formada por uma variedade de partículas, e essas partículas são aquelas que se depositam nas vias respiratórias do indivíduo, e é o que a gente chama de alcatrão, tá? Então, essas partículas, né, que formam o aerossol dessa fumaça, são extremamente tóxicas, são extremamente nocivas para o nosso corpo, são aquelas 7.000 substâncias diferentes geradas pela queima do tabaco, né? Bom, existe diferença entre fumar cachimbo, charuto e cigarro? Existe diferença. Qual a diferença que é essa? Olha, tanto o charuto quanto o cachimbo, eles vão ter uma fumaça com caráter alcalino, né? E essa fumaça ter um caráter alcalino significa que essa nicotina que está sendo consumida por aquele indivíduo, ela é uma nicotina que vai ser mais absorvida na cavidade oral. Então, o indivíduo que utiliza charuto ou cachimbo, ele não precisa inalar aquela fumaça, porque ele consegue a quantidade de nicotina que ele precisa para satisfazer a dependência dele, né? Então, ele não vai ter abstinência com aquela quantidade de nicotina, justamente porque ele consegue já absorver é, essa nicotina na cavidade oral por conta da alcalinidade da fumaça desses dois compostos, né? Agora, o cigarro, sem inalação, então provoca danos às vias aéreas superiores apenas, né? Então, assim, você pode ter, por exemplo, maior predisposição ou causa mesmo de câncer de boca, né? Câncer de língua, câncer de orofaringe, né? Cavidade nasal também, seios paranasais. Então, existem diversos tipos de câncer que podem ser causados por esse uso também, mas não vai atingir via aérea inferior nem sistema cardiovascular no sentido mais direto, né? Agora, quando a gente pensa no cigarro, o cigarro ele tem uma fumaça ácida, né? E essa fumaça do cigarro, por ter uma característica ácida, faz com que o indivíduo precise inalar essa fumaça para que ela chegue, então, nos pulmões, onde a nicotina tá nessa fumaça, vai ser absorvida, né? Então, para ele satisfazer a necessidade dele, da concentração de nicotina da dependência dele, ele vai precisar inalar então essa fumaça, o que gera muito mais danos, né? Gera maiores danos para esse indivíduo, né? O uso de tabaco em cigarros, ele vai acarretar cardiopatias, doença pulmonar, câncer de pulmão, tá? Isso são só exemplos do que pode ser causado pelo cigarro. Eu vou mostrar outras questões, outras complicações que podem ser geradas aí daqui para frente. Então, quais são as manifestações patológicas do tabagismo, né?
as doenças cardiovasculares, né? Câncer e doenças respiratórias. Eu vou falar um pouco sobre cada uma delas daqui para frente. Quando a gente pensa em doença cardiovascular relacionada ao tabagismo, a gente vai pensar que o tabagismo ele gera um aumento de uma taxa muito importante, que é a taxa de agregação plaquetária, né? Então, aumenta a coagulabilidade sanguínea do indivíduo. Isso traz para ele uma maior propensão à aterosclerose em grandes vasos, propensão de doenças em pequenos vasos também, né? E quando a gente pensa na epidemiologia dessas ocorrências, a gente vai pensar o seguinte, olha, 90% dos casos de doenças vasculares periféricas em pessoas que não são diabéticas, que a gente sabe que a diabetes é um fator de risco muito forte para doenças vasculares periféricas, mas em pessoas que não são diabéticas, 90% dos casos são acarretados por conta do tabagismo. Então é um valor muito alto, né? Uma relação muito forte. 50% dos casos de aneurisma de aorta são gerados por conta do tabagismo, né? 20 a 30% de coronariopatias também são geradas por conta do tabagismo, e cerca de 10% dos AVEs, né, são gerados, então, por conta do tabagismo, justamente porque existe, então, essa alteração da taxa de agregação plaquetária, né? Então, isso é muito importante da gente entender. O risco cardiovascular, né? Vamos pensar na questão assim, se a pessoa ela já tem um risco cardiovascular antes, né? Então a pessoa é obesa, ela tem alguma questão de síndrome metabólica, né? Entre outras síndromes, significa que ela já tem um risco cardiovascular aumentado. Se ela for fumante, né? Se ela for tabagista, o que que isso vai causar? Então, a pessoa ela é tabagista, isso vai fazer com que o risco cardiovascular dela aumente exponencialmente, tá? Então, uma pessoa que já tem um risco cardiovascular, ela consumir o tabaco vai fazer com que o risco dela fique estratosférico, né? Ela fica com um risco muito maior. Isso é um grande problema, né? Sendo que a maior parte das pessoas que a gente vai encontrar na nossa prática clínica, elas têm comorbidades associadas e são tabagistas ou etilistas crônicos. Isso é muito preocupante, né? Isso é um problema muito grande. Bom, vamos pensar agora no câncer, né? Só pela estrutura do mapa aqui, vocês já conseguem perceber que existe uma relação muito forte entre tabagismo e câncer. O tabagismo ele pode tanto causar câncer, né, quanto aumentar o risco, né, da ocorrência, né, da prevalência de alguns tipos de câncer, principalmente no caso do câncer de mama. Então, ele vai aumentar o risco da pessoa ter o desenvolvimento do câncer de mama. Agora, ele pode causar vários outros tipos de câncer. Então, a leucemia mielocítica, o câncer de colo do útero, câncer de boca, câncer de faringe, laringe, pulmão, naso, oro, hipofaringe, né? Então, cânceres tanto na naso, na oro, na hipofaringe, cavidade nasal, seios paranasais, esôfago, estômago, pâncreas, fígado, cólon, reto, rim, ureter, bexiga, né? Então, existe a tendência das pessoas de pensar que o tabagismo está relacionado apenas com a ocorrência de câncer de pulmão, né? Que é o mais direto, é a relação mais direta que a gente consegue ver. Mas a gente percebe que tem vários outros tipos de câncer que são causados mesmo por conta do tabagismo, especialmente o tabagismo crônico, né? Então é um imenso problema de saúde pública, né? O tabagismo, e a gente sabe que isso tem reduzido, né? A cultura tem reduzido, tem melhorado, né, com relação a isso. A gente sabe que hoje em dia existe uma prevalência menor de fumantes, né, de tabagistas, mas é algo ainda que ocorre, né, ainda é uma realidade, e a gente vai ver muito isso na prática clínica também, né? Então é muito importante a gente saber isso daí. Agora, a relação do tabagismo com as doenças respiratórias é o mais direto, que a gente mais consegue fazer relação. 90% dos casos de DPOC, né, doença pulmonar obstrutiva crônica, são causados por conta do tabagismo, tá? Então, você vai avaliar o paciente lá, ele tem um aumento de diâmetro anteroposterior do tórax, por exemplo, e você vai encontrar uma crepitação, por exemplo, na sua ausculta, você pode pensar, né, na questão do DPOC. Obviamente que existem outros fatores, mas a gente vai pensar, por exemplo, se esse indivíduo for tabagista, já vai acender lá uma lanterninha na nossa cabeça, pensando nessa relação entre tabagismo e DPOC, que é uma relação muito forte também, né? Se o indivíduo começou a fumar em 1 a 2 anos, ele já vai ter inflamação de pequenas vias aéreas. Então, ele já vai ter acometimento do sistema respiratório, mesmo que pequeno, mas ele já vai ter, né? Já vai ter um perfil inflamatório sendo gerado naquelas estruturas ali da via respiratória. 20 anos de tabagismo, né? Vai gerar uma alteração fisiopatológica no pulmão, tá? E aí, todas essas alterações, tanto a inflamação de pequenas vias
quanto à alteração fisiopatológica são proporcionais ao uso. O que que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer o seguinte: se a pessoa utiliza muito, ela vai ter um risco maior, ela vai ter um dano maior nas vias respiratórias, né? Se ela utiliza menos, ela vai ter um dano menor, mas ainda assim vai ter dano, não deixa de ter dano, porque você está colocando o seu corpo, né, exposto, né, a uma substância muito tóxica, né, a várias substâncias muito tóxicas, principalmente quando a gente fala do consumo do tabaco queimado, né, que a gente viu. O tabagismo, né, o tabagismo crônico, ele pode gerar uma alteração, né, que é a hiperplasia crônica, né, das vias respiratórias. Essa hiperplasia crônica das vias respiratórias vai cursar com uma tosse produtiva crônica, que vai acontecer em pessoas acima de 60 anos, em cerca de 80% dos casos. Então, é muito comum você encontrar idosos com tosse crônica por conta dessa hiperplasia crônica gerada pelo tabagismo, tá? E também pode gerar um enfisema pulmonar, que basicamente é um estreitamento das vias né, ou seja, pode acontecer tanto por um quanto por outro, digestão enzimática da parede alveolar, e aí esse indivíduo ele tem uma redução do fluxo aéreo expiratório, né? Então a pessoa vai cursar com acidose, ela vai ter dificuldade de sofrimento respiratório por conta da enfisema pulmonar, ok? Então são acometimentos respiratórios que podem acontecer por conta do tabagismo, tá? O que que o tabagismo causa em uma gestante? Então, a gente tem que pensar o seguinte: a gente vai orientar as pacientes, né, especialmente no caso da gestante, a gente vai orientar a cessar realmente o uso do cigarro, né, o uso do tabaco. Por quê? Na gestação, o tabagismo ele pode causar amniorrex prematura, deslocamento prematuro da placenta, placenta prévia. Isso tudo culmina em quê? Maior risco de aborto espontâneo, tá? Taxa de mortalidade perinatal aumentada, então tem risco não só para a mãe, mas para o bebê também, né? Asma na criança que convive com uma pessoa fumante ou que teve exposição, né, que foi exposto ao tabagismo durante a gestação, né? Atraso no desenvolvimento nessa criança, maior chance de morte súbita no lactente, né? Isso é uma questão que pode acontecer, e também maior chance de síndrome da angústia respiratória neonatal, que vai acontecer também por conta desse tabagismo materno, tá? Durante a gestação. Lembrando que o fumante passivo, né, no caso uma criança, por exemplo, que vive numa casa em que as pessoas são tabagistas, né? O fumante passivo ele também tem aumento de risco cardiovascular, aumento de risco de desenvolvimento de alguns tipos de câncer também, tá? Então isso também é muito sério, muito importante a gente orientar as famílias, né, a cessar o tabagismo de fato, né? E se não cessar, limitar ao máximo a exposição dessa criança depois de nascida ao tabaco, tá? E durante a gestação realmente é contraindicado demais, tá? Não pode utilizar justamente por conta dessas consequências aí que eu apresentei, tá bom? Bom, agora vamos pensar na questão da abordagem do paciente, tá? O paciente chega para você e relata que ele quer parar de fumar. Daí você vai fazer uma abordagem intensiva para ele. Essa abordagem vai pensar, olha, vai identificar o usuário, ou seja, ele foi até você, ele perguntou sobre parar de fumar, né? Você identificou o usuário, ou seja, a pessoa que utiliza o tabaco, e você pode fazer alguma coisa para que ele cesse esse uso. Palestra motivacional, onde você vai demonstrar para o indivíduo tudo que ele precisa saber sobre o processo de cessação, né? Então você vai ajudar esse indivíduo, de fato, a entender o processo que ele vai passar, né? Então, a palestra motivacional você vai fazer ele fazer parte desse processo, né? Então, ele vai participar ativamente do processo de cessação, né? Avaliação clínica dele para ver o que está sendo gerado por conta do tabagismo. Você pode utilizar isso, inclusive, como argumentação para, né, convencer o paciente da cessação, por exemplo, né? Mas a abordagem ela é muito mais ampla do que isso, né? A abordagem intensiva ela vai ser, então, aí você vai dividir em sessões, né? Então, você vai ter no primeiro mês sessões semanais, ou seja, você vai ter um controle maior desse paciente, né? Então, você vai combinar com ele, olha, daqui a uma semana você vai ter o seu dia D. O que que é o dia D? É o dia de cessar realmente o uso. Quando esse indivíduo tem um dia D marcado, você pode, por exemplo, pedir para o ACS ir lá e acompanhar próximo dessa data se ele realmente cessou o uso, se ele continua usando, para a gente poder ter esse controle, por exemplo, tá? Isso é só um exemplo do que pode ser feito. Você pode marcar uma consulta de retorno, enfim. Você vai fazer sessões semanais com esse indivíduo, tá? Depois do segundo mês, sessões quinzenais. Do terceiro ao sexto mês, sessões mensais, ok? Então, no primeiro e segundo mês, você está falando de uma fase intensiva de cessação de tratamento, tá? E depois uma fase de manutenção do terceiro ao sexto mês, para você evitar que esse indivíduo volte a utilizar
o tabaco, né? No total, você vai ter 10 sessões com esse indivíduo de acompanhamento, né? Então, você está dando todos os meios para esse cara parar de fumar, tá? Obviamente que isso é muito mais complexo do que só ir lá na consulta e você falar na cabeça do paciente. Ele tem que estar afim de participar disso daí, né? E existem outros métodos, né, que a gente pode utilizar, inclusive métodos farmacológicos. Eu vou mostrar daqui para frente para vocês, tá? Aí a gente precisa pensar na questão dos estágios da motivação, tá? Segundo o Prochaska, principalmente esse que a gente vai utilizar. Então, o Prochaska e o de Clemente, tá? O indivíduo, ele tem uma pré-contemplação, ou seja, ele vai entender que ele tem um vício, que ele tem uma dependência, né? E para que ele entenda isso daí, ele precisa passar por essas fases, né? Então, a pré-contemplação, contemplação, preparação para a ação. Então, você não vai chegar para o indivíduo e falar assim: olha, hoje é o dia da sua consulta, é hoje que você vai parar de fumar. Não, não funciona assim, né? Você precisa levar esse paciente durante esses estágios de motivação, você vai guiando ele para chegar, então, no período em que ele realmente vai conseguir cessar, né? Mas a gente sabe que isso que vai acontecer é uma situação diferente nesse caso, olha só. Você tem uma fase de pré-contemplação, contemplação, preparação para ação, ou seja, ele realmente cessou o uso, manutenção do uso, aí ou ele vai parar realmente de tentar cessar, ou ele vai ter só uma recaída e vai voltar para esse ciclo, né? Ter consciência desse ciclo é muito importante porque a gente precisa entender que existe uma grande chance, né, desse paciente que você está tentando gerar a cessação do uso, né, do tabaco, existe uma grande chance dele ter uma recaída ou dele não querer mais fazer essa cessação. E você precisa saber fazer o manejo de risco disso daí, né? Fazer a entrevista motivacional para realmente gerar nesse indivíduo a vontade de parar de fumar de fato, tá? E existem métodos que a gente utiliza para ajudar esse indivíduo a parar de fumar também, né? Que eu vou mostrar aqui. Bom, como que a gente classifica a dependência do indivíduo, né? Então, chegou um cara para você lá no consultório, ele é tabagista crônico, né? Fuma há 20 anos, 30 anos. E aí você precisa caracterizar essa dependência dele. A dependência dele é forte, a dependência dele é muito elevada, como que é, né? Então a gente vai utilizar esse teste, né, o teste de Fagerstrom, que ele vai nos dizer o seguinte, olha, esse cara, ele tem um nível muito baixo de dependência, um nível baixo de dependência, um nível médio, elevado ou muito elevado, tá? Então olha só, você vai perguntar para ele, em quanto tempo depois de acordar você fuma o primeiro cigarro? Essa questão de fumar logo depois de acordar, isso é um indício muito forte de dependência. Se o cara demora 5 minutos para fumar o primeiro cigarro dele do dia, ele vai pontuar 3 nessa escala, tá? Então a gente vai fazendo essas pontuações e vai então classificando, né, o grau de dependência desse cara, né, desse indivíduo, tá? Então é assim que a gente faz no consultório para a gente saber qual o nível de dependência que ele tá, até mesmo para a gente entender como que a gente vai fazer a abordagem, né, do tratamento dele para cessação. Levando em consideração que o indivíduo que tem um nível muito baixo de dependência, a gente vai precisar de menos tempo para gerar essa cessação, a gente vai poder fazer uma abordagem um pouco mais agressiva, né? Não vai precisar ser tão gradual. Agora, o cara que está lá no elevado, no muito elevado, você não pode simplesmente cessar o uso para ele, porque ele vai voltar, né? Ele tem uma dependência muito forte. Então, existem formas da gente gerar uma redução dessa dependência antes da cessação, né? E aí entra justamente nesse ponto agora. Como que a gente faz para tratar o indivíduo que quer então cessar o uso do tabaco, né? Então a gente tem produtos de reposição da nicotina, né? Existem aqueles que são que precisam de prescrição médica, que é o caso dos inaladores, tanto orais quanto nasais, o médico precisa prescrever para o indivíduo, e existem aqueles que não precisam de prescrição médica, que é o caso do adesivo, do chiclete, das pastilhas, tá? Que são encontrados nas farmácias, a pessoa consegue comprar e utilizar, né? Então não precisa de prescrição médica. Para que são utilizados esses produtos? Esses produtos são utilizados para a gente gerar uma redução gradual do uso da nicotina, tá? Então, a concentração de nicotina a qual esse indivíduo vai ser exposto vai se diminuindo, né? Vai reduzindo à medida que o tempo vai passando, e ele vai ter um período maior de abstinência entre cada utilização aí desses produtos, né? Lembrando que a gente pode fazer uma utilização tratamento também desses produtos se a gente diminuir o consumo dele, por exemplo, do cigarro, né? E aí você coloca lá um inalador oral, um inalador nasal, para os momentos em que ele tiver uma abstinência muito forte, tá? E aí você vai orientar o paciente para que ele consiga, então, chegar
no ponto de começar realmente a cessação, e aí você vai passar para os outros estágios, né? Então, a gente pode utilizar medicamentos? Pode utilizar, inclusive a gente vai utilizar em alguns casos, tá? Existe um antidepressivo que a gente utiliza, que é a bupropiona, né, de 300 miligramas, e o tratamento com ela é feito até 6 meses, né? Então, você vai fazer um tratamento de até 6 meses, a pessoa vai utilizar a bupropiona e tem relação, então, com a cessação do tabagismo, tá? E a vareniclina, né, que é um outro medicamento que a gente utiliza, que inclusive vai ser um dos mais utilizados realmente, que é basicamente o que a gente recomenda para ser utilizado hoje em dia, ou a vareniclina ou produtos de reposição de nicotina, no caso do pré-tratamento, ou até mesmo de indivíduos com nível de dependência baixa, né? Então vai ser utilizado. O que que essa vareniclina faz? Ela é um agonista parcial do receptor nicotínico de acetilcolina, tá? Então ela vai se ligar parcialmente ali àqueles receptores e vai impedir que a nicotina se ligue ali, gerando, né, a ativação do sistema mesolímbico e, por fim, né, você então inibe a geração do sistema de recompensa, né, a ativação do sistema de recompensa, diminuindo então esse grau de dependência do indivíduo, tá? Então, é assim que ele funciona. Ele vai ser utilizado inicialmente, na primeira dose, na primeira semana, você vai utilizar meio miligrama por dia, tá? E depois de 8 dias que a pessoa já está fazendo esse tratamento, ela vai utilizar 1 miligrama 2 vezes ao dia por até 6 meses de tratamento, tá? Então, quando o paciente vai no consultório, a gente pode sim passar a vareniclina para ele, lembrando que a gente sempre vai manejar isso aí de acordo com o grau de dependência do indivíduo, tá? Se der para fazer só por parte ali dos produtos de reposição de nicotina, a gente vai fazer, né? Então, o que que é recomendado hoje em dia, né, para a gente finalizar esse vídeo? A recomendação hoje em dia é ou você vai usar terapia de reposição da nicotina, tá? Que vai reduzir gradualmente o uso, né? A quantidade de nicotina que esse indivíduo vai ser exposto, ou você vai utilizar a vareniclina, né? Então, você pode utilizar um ou outro. E, além disso, você vai fornecer aconselhamento e outra forma de apoio. Então, existem grupos de apoio que o indivíduo pode frequentar, por exemplo, com outras pessoas que estão tentando parar de fumar, que vai ajudar, inclusive, na questão cognitivo-comportamental dele, nesse sentido, tá? Porque é uma dependência, então a gente precisa tratar de forma cognitivo-comportamental, né? Então, acompanhamento psicológico é muito importante nesse caso também, né? Porque muitas vezes o uso, né, a dependência do tabaco, ela vem por conta de uma ansiedade, né? Por conta de estresse excessivo, e aí o indivíduo precisa desse acompanhamento também para evitar que ele tenha recaídas ali, né? Naquele ciclo de Prochaska, por exemplo, né? Então, isso aí é o que é recomendado hoje em dia. O paciente chegar para você no consultório hoje em dia, você vai gerar, então, vai utilizar esse fluxograma para você pensar, então, o que que vai fazer. Lembrando que tem que considerar sempre o grau de dependência dele naquela escala de Fagerstrom, né? No teste de Fagerstrom, tá bom? Então, é basicamente isso que eu queria falar com vocês. Deu para perceber que o cigarro não é interessante, que o tabaco não é interessante. O uso dessa substância é muito, muito nocivo para o indivíduo, né? E a gente vê isso muito na prática clínica, né? Indivíduos com doenças crônicas pesadas por conta, né, do tabagismo, né? Então é muito importante a gente orientar o paciente a parar de fumar ou realmente, né, gerar essa educação, né, que a pessoa não deve fumar nem começar a fumar, porque isso já vai gerar danos muito sérios desde o início, né? Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela atenção de vocês. Até o próximo vídeo. Se inscrevam no canal, curtam esse vídeo para me ajudar, tá bom? E a gente se vê. Até a próxima.